Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês este livro aqui, ó. As Viagens de Alice, uma mulher em busca de suas paixões. A escritora é uma jornalista chamada Alice Steinbach. Ela nasceu nos Estados Unidos, ela escrevia, dava aula, palestras, muitas coisas relacionadas com fatos do dia a dia, com crônicas, com escrita, com romances. Inclusive, ela escreve um documentário, uma história chamada Boy and Vanity Vision, algo mais ou menos como um menino de visão incomum. Ela relata como um menino, ele era deficiente visual, a sua forma de enxergar e perceber o mundo. E esse livro ele foi premiado. Ela ganhou o prêmio Pulitzer para artigos de jornais e de revistas. Então essa escritora, ela morreu com 78 anos, ela nasceu em 1933 nos Estados Unidos e ela escreveu muita coisa, muitos livros, e um deles é esse aqui, que é como se fosse a sua autobiografia. Ela vai contar que ela passava por um momento de crise, que ela precisava de um tempo para escrever, e ela reuniu então as 3 coisas que ela mais gostava de fazer, que era viajar, escrever e aprender. Ela tinha parado um tempo para poder se dedicar à escrita de um romance, e aí ela tinha que retornar depois para o seu emprego, né? Que ela assinava colunas no jornal Baltimore Sun. Só que ela, depois de um tempo dedicada à escrita, ela percebe que ela não pode mais voltar para aquela rotina. Então ela resolve sair atrás de suas paixões. E as suas paixões variavam por vários temas, como visitar museus, como ir aprender por que as mulheres queriam ser geishas, sobre fotografias, sobre uma série de coisas. E aí ela começa a relatar isso tudo nesse best-seller. Este livro ele foi publicado em janeiro de 2004, mas aqui no Brasil ele só foi ser traduzido e publicado em 2011, finalzinho de 2011. Então, nesse meio tempo, quem não tinha a versão inglesa do livro, vai ler primeiro o livro da Elizabeth Gilbert, que é Comer, Rezar e Amar. Então, como os livros se assemelham, a gente pensa no início que essa escritora se inspirou na outra. Não, foi o contrário, né? Porque o livro Comer, Rezar e Amar, ele é de 2006 e esse aqui foi de 2004. Os 2 livros têm a mesma pegada, né? Uma mulher já na faixa dos seus 50 anos de idade que sai em busca de autodescoberta. E ela vai ter ali, então, os seus medos, os seus desejos, as suas paixões, todas essas relatadas aqui. Esse livro é da edição da Bem Virá e ele tem 397 páginas, dividido em 8 capítulos, ó. Primeiro ela faz uma introdução, né, narrando que ela se sentia incomodada, que ela achava que ela tinha que sair para conhecer outras coisas, que desde pequena, desde os 5 anos de idade, ela lembrava que ela queria muito aprender, ela estava sempre perguntando, questionando, né, como é que se fazia para chegar em Marte, como é que isso acontecia, por que aquilo era daquele jeito. As pessoas estavam vendo que ela estava sempre assim curiosa acerca das coisas. E ela acha que é isso que motiva ela a ser uma jornalista. Depois de fazer essa introdução, ela vai então discorrer sobre esses 7 temas. O primeiro então é culinária no Ritz, o segundo é a dança em Kyoto, o terceiro é o mistério na antiga igreja florentina. Depois ela fala razão e comodidade dos sapatos. Na sequência, sonhos havaneses, os jardins secretos, a narradora trapaceira e Lessie volte para casa. Então, gente, durante toda essa narrativa, ela vai contar que ela é uma mulher já madura, né? Ela já passou por alguns relacionamentos. Ela sai, então, vai para Paris, ela se permite conhecer outras pessoas. Ela compra um vestido preto, ela vai tomar um drink num hotel no final do dia, ela é convidada para jantar na casa de um, e aí tudo isso vai acontecendo e ela vai se permitindo interagir e conhecer outras pessoas.
Quando ela está indo para Giverny, na França, que ela vai conhecer a casa de Monet, daquele pintor, ela pega um trem. E nesse trem ela vai conhecer um homem, um japonês, muito bem vestido. E eles vão descobrir que, que eles têm muitas coisas em comum, né? Então esse vai ser o par romântico dela, né? Ela escreve cartas para ele, eles começam a trocar muitas informações, ela já se imagina jantando com ele, comprando peixe com ele. Então tem toda uma questão ali de autodescoberta, de medo de se jogar, mas ao mesmo tempo uma reflexão sobre o que é solidão e o que é solitude, né? Porque ela vai falar que ela vai ter prazer em estar na sua própria companhia, na companhia dela, né? Então, como se ela se bastasse. Mas quando ela encontra esse homem, ela começa a sentir falta dele, da sua presença, dos bate-papos. E tudo isso vai levando uma série de coisas. Eu fui anotando aqui alguns tópicos que eu achei interessante para comentar com vocês. Por exemplo, em determinado momento da história, ela vai ficar doente. E as amigas vão ajudá-la, né? E aí, então, ela vai se dar conta que ela também precisa do outro, né? Como é importante a presença dessas amigas. Ela vai conversar com uma amiga, com a Susan, que ela até já nem queria mais se encontrar com ela. Mas aí ela vai e elas conversam sobre divórcio, sobre mãe solo, sobre toda essa carga que a mulher moderna carrega, né? De criar um filho, de se sustentar, de ter uma profissão, de ter que batalhar, conquistar o seu lugar no espaço. Então, muito interessante as reflexões que ela vai apresentando a cada capítulo. Ela também vai lembrar da escritora da Jane Austen, que escreveu o Orgulho e Preconceito, né, lá no século XVIII. Então, ela vai trazer algumas referências. A gente vai conhecer um pouquinho de Paris, a gente vai conhecer um pouquinho de Veneza, de Roma, de Florença, de Siena, na Toscana. Ela vai apresentando alguns lugares no Japão. Então, assim, são culturas diferentes, são lugares diferentes que ela visita e ela vai trazendo um pouco dessa ilustração. Então, essa obra, apesar de ser considerada uma biografia, porque ela está falando dela, das impressões dela, dos passeios que ela fez nessa busca de autoconhecimento, a gente, leitor, a gente está indo junto, participando junto desse crescimento e desse amadurecimento. É um livro para a gente desfrutar e viajar junto com a escritora, com a Alice, né? E ao mesmo tempo a gente ir refletindo sobre a nossa vida e fazendo pontes com as coisas que ela fala, porque ela vai trazendo aqui uma escrita num formato de romance. Ela vai colocando a personagem Alice, as suas descobertas, quando na verdade ela está fazendo a narrativa do que ela viu, do que ela viveu e do que ela aprendeu ao longo desse tempo. Então a gente também, enquanto leitor, a gente também pode trazer isso para a nossa vida. E eu achei muito interessante. Eu gosto também de Comer, Rezar e Amar. Achei o filme muito bom, né? Não é... A obra, eu acho que a obra sempre é melhor porque ela te dá um fôlego a mais, sabe? Ela te faz mergulhar em outras coisas que o filme às vezes acaba resumindo. Mas eu acho que se você gostou do filme da Julia Roberts, que ela também sai em busca da sua descoberta, depois de ter se separado do marido, ela vai vivenciar algumas experiências, o livro é bem nessa pegada também, viu? Porque na verdade ela vai contar esse desafio que ela se impôs ali com 50 anos de idade, de dizer, não, olha, eu vou me permitir, eu vou viajar, eu vou aprender, eu vou descobrir, eu vou escrever, eu vou fazer outras coisas. E aí quando ela vai nessa busca, ela conhece muitas pessoas, ela vivencia coisas muito diferentes e ela faz uma autorreflexão do que ela gostava e o que ela não gostava, o que ela tinha que suportar e o que ela acha que hoje não precisa mais, que ela se permite outras coisas. Então fica aí a minha dica para esse final de semana. As viagens de Alice, dessa escritora, jornalista, palestrante, professora, Alice Steinbach. Ela nasceu nos Estados Unidos, ela traz aqui um pouco do seu olhar americano, né, mas passeando ali por vários territórios europeus e também na Ásia, porque ela vai até o Japão, e ela se permitindo também se relacionar com um homem de uma cultura bem diferente da dela.
E para encerrar esse relato, né, na contracapa do livro diz assim: uma experiência deliciosa. Este livro vai entreter, educar e talvez inspirar os leitores a fazerem suas próprias viagens. É isso. Vou me despedindo por aqui. Desejo para vocês um abençoado domingo e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.